Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A gente tem o costume de pensar o Espírito Santo, mesmo que a gente não fale, mas a gente imagina o Espírito Santo como uma força. Então, quando a gente fala assim do ar, da água, como eu falei semana passada, demonstramos aqui sobre a água, a gente imagina o Espírito Santo como a água, a água não é uma pessoa, a água é uma força, né? É uma natureza, um ser, né? No caso, que não tem forma, né? Que é forte, que é poderoso, mas não é uma pessoa. Aí também, quando nós falamos do Espírito Santo como fogo, né? Que queima, que arde. Então, ou então o Espírito Santo como um vento, né? Vento do Espírito Santo, ele assopra sobre nós. Nós somos levados a pensar no Espírito Santo como uma força, ou no Espírito Santo como um poder, né? O Espírito Santo é um poder, né? A gente acaba, mesmo não falando isso, a gente acaba entendendo assim, quando a gente fala, Espírito Santo, desça sobre a tua igreja, né? O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o Espírito Santo foi sentido pela igreja. Então nós começamos a entender o Espírito Santo como essa força, como esse poder que vem sobre nós. Mas na verdade o Espírito Santo, ele não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é a água, a água é o símbolo do Espírito Santo, mas ele não é a água, ele não é como água. O Espírito Santo, ele pode ser. Por que Deus usou a metáfora da água, a metáfora do fogo, a metáfora do vento, e quando Jesus foi batizado, desceu uma pomba? Porque nossa mente humana, ela não consegue entender e compreender isso. A nossa mente humana não consegue entender e compreender se não tiver uma relação. Por exemplo, eu mostro uma flor, e quando a gente vê uma flor, nós ocidentais, nós vemos uma flor, lembramos de amor, né? Quando nós vemos o coração. Vocês sabiam, o coração não tem nada a ver com aquele desenho que a gente faz, né? Mas a gente tipificou o coração daquele jeito. Mas se você abrir uma pessoa e ver um coração, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê. Mas a gente, quando vê aquele símbolo, a gente já pensa em coração e já pensa em amor. E vê uma flor, já pensa em amor, né? Mas por quê? Porque a gente aprendeu assim, ficou mais fácil. Porque o amor a gente não perde, a gente não domina, a gente não controla. Então fica mais fácil a gente ter símbolos que a gente consegue entender. E o Espírito Santo também tem um símbolo da água, então parece que ele é também dessa forma. Ou então ele é como fogo, porque ele arde, porque ele queima, porque ele de alguma forma ele age no nosso coração. Mas o Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que é uma pessoa? O que define uma pessoa? Primeiro, né? Uma pessoa porque ela tem vontade. Obrigado. Ela tem vontade. O que difere esse copo d'água de uma pessoa? Que esse copo d'água não tem vontade. Eu boto ele aqui, ele fica. Eu tiro ele vai. Onde eu colocar, ele fica. Esse púlpito, ele não é uma pessoa. Ele é um objeto. Então ele não tem vontade própria. Ok? Ele está aqui, mas se você botar ele ali, ele fica. Se você tirar, ele vai, porque ele não tem vontade. Ele não fala, por que você me tirou daqui? Por que você me colocou ali? Por quê? Porque ele não é uma pessoa. Durante o período da escravidão, os africanos que foram escravizados viveram justamente essa dicotomia, porque eles eram tratados como coisas, mas eles não eram coisas, eles eram pessoas, né? Eles não aceitaram a escravidão, eles lutaram contra a escravidão, porque esse copo não pode lutar contra a escravidão, porque ele não tem vontade, mas uma pessoa tem, e muitos escravizados lutaram. Por quê? Porque o africano não era uma coisa, não é uma coisa, ele é uma pessoa. Então, para ser uma pessoa, tem que ter vontade, tem que ter emoções,
sentimentos. O copo não chora. O copo não fica alegre. Ah, hoje eu estou alegre. Ah, hoje está frio. Ah, hoje está... Não, ele é um objeto. Então ele não tem emoções. Ele também não tem intelecto. Ele não tem intelecto. Ele não pensa. Ele não sabe. Ele não elabora um pensamento sobre ele. Ele não tem a capacidade de pensar sobre ele mesmo. Eu sou um copo. Não, ele não pensa sobre ele. Ele não imagina nada sobre ele. Por quê? Porque ele não tem intelecto. Mas pessoas têm vontade, como você tem vontade, como você tem emoções, como você tem intelecto. E a Bíblia nos mostra vários exemplos do Espírito Santo e as suas ações na nossa vida, mostrando que ele é uma pessoa. E por que eu tenho trazer, quando eu falo em viver no Espírito, eu tenho que falar vida no Espírito, a gente tem que falar isso. Porque eu quero que a partir de hoje você convide o Espírito Santo para estar ao seu lado. Convide o Espírito Santo para ser o seu parceiro. Convide o Espírito Santo para compartilhar com ele as suas dificuldades e as suas lutas. O Espírito Santo é uma pessoa que está ao seu lado e que você deve conversar com ele, porque pessoas conversam. Esse copo não conversa. Oi, copo, como você está? Tudo bem? O copo não vai te responder, mas se ele fosse uma pessoa, ele te responderia. Quando você vê o Espírito Santo como uma pessoa, você conversa com ele. Bom dia, Espírito Santo. Como você está, Espírito Santo? Porque parece uma coisa de louco. Nós não temos esse costume de poder, de pensar assim, mas é o correto. O Espírito Santo, Guilherme, ele está ao nosso lado e ele está perto de nós. E como uma pessoa, ele se entristece. Efésios 4:30, mas fala mais no microfone para poder o pessoal em casa ouvir. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo tem sentimento. Ele se entristece. Ele não é uma força. A água não se entristece. O Espírito Santo fica triste. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando eu e você fazemos determinadas coisas, ele se entristece. Ele fica triste comigo, ele fica triste contigo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós dizemos alguma coisa para dizer, nós devíamos pensar, se nós víssemos o Espírito Santo como nosso amigo em todo momento, nós não faríamos muita coisa que nós fazemos. Nós não praticaríamos muita coisa que nós praticamos se nós tivéssemos a consciência que o Espírito Santo está assim, ó, do meu lado. Eu entro na loja e ele está lá. Eu saio da loja e ele sai comigo. Eu entro em casa e ele está comigo. Eu deito e ele está do meu lado. Então tudo que eu falo, ele ouve. Tudo que eu digo, ele sabe. Tudo que eu movimento, eu ajo, ele está ali do meu lado. Mas tem certas coisas que ele não gosta. Ele fica triste porque ele é um amigo. Tem certas coisas que eu pratico, que você pratica, que ele se ressente e ele fica acanhado. Porque apesar do símbolo do Espírito Santo ser o fogo, apesar do Espírito Santo ser a água, ele não é fogo, ele nem é água. Pelo contrário, é uma pessoa muito educada. Ou seja, ele fica constrangido com determinadas ações que eu e você praticamos. A palavra certa aí, entristeçais, é constrangido. Não constrange o Espírito Santo, porque ele fica envergonhado com algumas coisas que nós fazemos. Ele deve botar a mão nos olhos assim e falar assim, posso nem ver isso que ele está fazendo, não acredito que ele vai fazer isso. Aí bota a mão assim, assim. Depois eu vou olhar nem agora. Por quê? Porque ele se entristece, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não só se entristece, mas como ele também intercede. Romanos 8,16. Se você quiser esse estudo, se você quiser copiar, melhor ainda, copie enquanto a irmã está fazendo ali, Deus abençoe, copie esse estudo. Você que está assistindo, tem um telefone aqui embaixo, telefone da igreja, onde você recebe os estudos depois. Mas é lista de transmissão, não é grupo de zap. Ele intercede, Romanos 8,26. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, porque ele chora por nós. Então, olha os sentimentos aí. Ele chora por mim, ele chora por você. Ele é o teu amigo. Quando você sofre, não pense você que você está sofrendo sozinho. Às vezes, quando você não tem essa percepção, você acha que está sofrendo sozinho. Não está. O Espírito Santo está sofrendo com você. Quando você está passando pela sua luta, pela sua prova, pela sua dificuldade, que eu e você passamos, o Espírito Santo, ele está entristecido com a sua prova, ele fica triste também. Quando você está doente, ele também sente. Quando você está mal, para baixo, ele também sente. Quando você está em depressão, ele também sente. É uma coisa que a gente precisa estudar mais, a gente precisa compreender mais, a gente só vê o Espírito Santo como poder, como derramar do Espírito Santo, uma coisa, isso também é. Mas uma parte mais importante do Espírito Santo, que o Senhor quer que nós queremos, que nós entendamos, é que antes dele ser esse poder, antes dele batizar, antes dele encher, ele quer muito mais ser nosso amigo. Então, ele está do nosso lado e quando você está bem para baixo, ele está chorando ali com você. Só que você não está ouvindo o que ele está dizendo, porque ele não está falando com você, ele está falando com o Pai. Ele está intercedendo. E por que ele está intercedendo? Porque ele está na terra, o Pai está no céu. Deus está no céu, Jesus está no céu. Eles não estão aqui. Embora a gente fale, Deus está aqui, isso é uma forma de dizer, mas eles não estão aqui. Deus está sentado no seu trono da glória. Aliás, se a gente for ver direitinho, Deus não está sentado, Deus não precisa sentar, Deus está lá, Deus está em todo lugar, mas o lugar dele é os céus, ele não está na terra, ele está na terra através da sua presença. Mas ele não é o lugar dele estar na terra entre os homens. Assim mesmo Jesus, ele ressuscitou e uma vez ressuscitando, ele foi recebido na glória. Ele está na glória também. Mas uma pessoa está aqui, só ele. Então observe que ele recebeu essa tarefa de estar conosco aqui. E uma vez que ele está conosco aqui, é ele que faz essa conexão entre nós e o Pai. É ele, então, quando ele geme, você não ouve. Porque ele não está gemendo para você, ele está gemendo para Deus. Porque Deus não consegue, a nossa língua, não é que Deus não conheça, Deus conhece a nossa língua, português, inglês, ele sabe todas as línguas, que o homem criar, ele sabe todas as coisas, mas essas línguas não conseguem definir a nossa angústia, o nosso choro e as nossas dificuldades, por isso as línguas diferentes, as línguas estranhas, ou gemidos inexprimíveis, porque ele não fala em português. Ele fala na língua do Pai, então por isso que ele fala que os gemidos são inexprimíveis, que o apóstolo Paulo não consegue entender o que o Espírito Santo de Deus fala. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando com Deus. E ele intercede, ele pede por mim, e ele não pede aquilo que eu quero. Ele não pede aquilo que eu quero, ele não pede aquilo que você quer. Porque ele me conhece, ele te conhece, como ele vai contigo na padaria, ele vai contigo no teu trabalho, ele pega a condução contigo, ele está sempre do seu lado, ele sabe exatamente o que você precisa. Então, quando ele intercede por você, ele não pede o que você quer, ele pede o que você precisa. E muitas vezes o que você precisa não é o que você quer. Você às vezes está pedindo uma coisa, mas não é o que você precisa. A Espírito Santo está falando, não, pai, não escuta não é isso que ele precisa não. Dá a ele outra coisa, não é isso não, dá aquilo, não, dá aquilo outro. Ele não te pediu, mas eu quero te pedir isso, porque é isso que ele precisa. Ele intercede. Você já viu um amigo que pede por alguém? Né? Você intercede por alguém, faz um pedido por alguém, pô fulano, olha, tem fulano ali, faz isso por ele, faz isso por ela, intercede, ele é um amigo, ele intercede por nós. Quantos podem glorificar a Deus por saber que tem um amigo que intercede por você? Não é o pastor que intercede por você, não é a irmã, não é o irmão, é o próprio Espírito Santo que intercede por nós. Ele pensa, Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Ele sonda os corações. O Espírito Santo sabe o que eu penso, porque ele é Deus.
O Espírito Santo é Deus, lembra a Trindade? O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então tudo que Deus tem, todos os atributos de Deus, Jesus tem. Todos os atributos de Deus e de Jesus, o Espírito Santo tem. Então o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele conhece o meu coração. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está no meu e no seu coração, no meu espírito. Ele conhece. Então não adianta você fingir que não está triste, porque ele conhece. Não adianta você falar que está alegre, sim, está, porque ele conhece. Que ele sonda exatamente quem você é. E, ou seja, o que é sondar? Né? Sondar, quem é militar sabe, existia a sonda, que era aquele equipamento, né, que era usado para detectar se tinha no solo alguma bomba. Então usava sonda, né, porque através da radiação das ondas eles podiam detectar se tinha algum sinal. Então o Espírito Santo, ele sonda, ele detecta no nosso coração a tristeza, ou seja, o que for, e intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade de quem, irmãos? De acordo com a vontade de Deus. Então ele sabe a nossa necessidade, ele sabe o que Deus quer para nós, ele sabe o que Deus tem reservado para nós. Ele sabe se esse pedido vai ser resolvido ou não. Ele sabe se essa enfermidade vai ser curada ou não. Ele sabe tudo. E aí, de acordo com a vontade de Deus, ele intercede para que a minha vontade seja conectada com a vontade de Deus. A palavra intenção no original do grego significa prôneo, que quer dizer propósito, intenção, entendimento, pensamento, ter uma mente. Então o Espírito Santo, ele tem mente, ele pensa, aleluia, ele é uma pessoa, ele pensa, ele não é uma força. Então ele sabe, ele estuda você, ele conhece você, ele sabe o que vai acontecer, ele pode te livrar de muitas armadilhas, ele te livra de muitos problemas, sem você perceber. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Então ele pensa. O que mais que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo deseja. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, é que os dons espirituais, o Espírito Santo, ele que escolhe. Então ele me deu algumas coisas, ele deu as coisas para ela, ele deu as coisas para ele, deu as coisas para ela. Ele, por quê? Porque ele é uma pessoa, ele não é obrigado a dar, ele não é uma força, ele não é meu empregado, ele não é seu empregado. Espírito Santo, eu quero isso, me dá isso. Eu quero dom de visão, me dá um dom de visão. Eu quero não sei o quê. A língua estranha é tão bonitinho, eu quero uma língua estranha. Espírito Santo, pum, te dá. Eu quero uma visão também, quero ter visão, que eu acho bonito, aquela irmã que tem visão. O Espírito Santo, toma aqui. Ele não é um gênio da lâmpada que você espreme lá, esfrega e ele aparece e você fala assim para ele. Ele fala para você tem direito a 3 pedidos, pode pedir 3 pedidos. Não, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa, ele pensa e ele escolhe, ele fala. E por que ele dá as coisas a nós? Porque ele sabe exatamente o que é bom para mim e para você. Então, como ele sonda os corações, que nós lemos anteriormente, ele sabe o que eu posso ter e o que eu não posso ter. Então ele pega e dá dom a um, dá dom a outro, dá língua a outro, dá visão a outro, dá capacidade a outro. E ele vai escolhendo de acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele pensa, de acordo com as nossas necessidades. Todos estão entendendo? Digam amém por isso. Amém. Aí você pode pedir ao Espírito Santo, mas ele é seu amigo. Lembra que ele é seu amigo? Então, se ele é seu amigo, você pode pedir, Espírito Santo, sou teu amigo. Espírito Santo, tu és meu amigo, tu estás comigo, me dá, eu preciso. Você pode orar, você pode pedir, porque isso está na vontade do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele deseja. O que mais que o Espírito Santo faz por nós? Ou o que mais que o Espírito Santo mostra que ele é uma pessoa? Ele ama. 1 Romanos 15, 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então o Espírito Santo ama. Só uma pessoa pode amar. O Espírito Santo ama. O Espírito Santo ama você. O Espírito Santo me ama. É por isso que ele se entristece, porque quando a gente ama alguém e alguém comete uma coisa errada, a gente fica triste. O Espírito Santo não se alegra com o meu erro, com o seu erro, com as nossas falhas, porque ele nos ama. E uma vez nos amando, ele intercede por nós.
Então o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo me ama, te ama. Não importa o que você faça, não importa quem você é, o Espírito Santo ama você. De acordo com as suas facilidades, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas tribulações, o Espírito Santo te ama, porque os verdadeiros amigos amam o outro, e o amor, ele não tem interesse. O amor não é interesseiro, o amor não é interesseiro. Você não ama seu amigo porque ele é legal, você não ama seu amigo porque ele tem um carro, você não ama seu amigo porque ele pode te dar alguma coisa. Você ama seu amigo porque você gosta dele. O amor não é baseado no que as pessoas têm, o amor é baseado no que as pessoas são. O Espírito Santo nos ama. Se você tivesse a noção disso, você com certeza nunca mais ia querer perder contato com esse amigo, o Espírito Santo. Porque só de saber que Ele te ama do jeitinho que você é, imperfeito do jeito que você é, pecador como você é, nada altera o amor dele por você. Enquanto você estiver vivo, nada altera o amor dele por você. Ele ama você, ele ama o pecador, ele ama o homem, ele ama os seres humanos, né, com amor, porque Deus é amor e ele também é Deus. Então, portanto, o Espírito Santo ama. Agora, que coisa boa é você saber que o Espírito Santo te ama. Porque, observe que é outro ponto de vista. A gente só conhece o Espírito Santo na ação, é poder, é glória, mas esquece que o Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é carinho. O Espírito Santo é afeto. O Espírito Santo é compaixão. Nós precisamos muito, a igreja, nós enquanto igreja precisamos muito entender isso. Nós precisamos, e aí é importante porque a gente continua, mesmo na graça, vivendo no Antigo Testamento. Continuamos vivendo sempre na punição, na espada, no juízo, trabalhando com o juízo de Deus, trabalhando com Deus vai te punir, Deus vai te matar, não faça isso que Deus vai te matar, não faça isso que a espada vai chegar à tua casa, não faça isso que o leito vai chegar, que não sei o que, babá, que Deus é amor, mas é fogo consumidor. A gente está no Novo Testamento, mas continua vendo o Velho Testamento e vendo Deus através do Velho Testamento, como na verdade o Evangelho, Jesus, Deus é amor, é afeto, é afago, é carinho. E quando nós somos alcançados por esse amor, entendemos que o nosso amigo nos ama, aleluia, nós nos sentimos amados, não há nada melhor do que nós nos sentimos acolhidos, amados, compreendidos, saber que nós somos amados. Talvez muitas pessoas, irmãos, não receberam o carinho de pai, muitas pessoas não receberam o carinho de mãe, muitas pessoas não receberam o carinho de amigos, não sabem nem o que é o carinho. Mas o Espírito Santo ama cada uma dessas pessoas. Eu e você precisamos dizer que o Espírito Santo ama o homem, ama o pecador, ama todos nós. Né? Nós é que dividimos, o Espírito Santo veio para unir. Nós é que separamos, o Espírito Santo veio para juntar. Nós é que punimos, o Espírito Santo veio para perdoar, para trazer o perdão. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Quando nós somos invadidos pelo amor de Deus, irmãos, nós temos facilidade para perdoar. Por que muitas vezes nós não perdoamos? Porque nós não sentimos o amor. Porque quando nós somos tocados pelo amor, irmãos, não tem como nós não perdoarmos. Porque nós sentimos que nós só podemos ser amados porque nós fomos perdoados por Deus. Pessoas que não perdoam são pessoas que não amam. E pessoas que não amam são pessoas que nunca conheceram o amor. Nunca conheceram o amor. Nunca viram o amor, nunca conheceram o amor. Então não perdoam. Não, eu não vou perdoar. Não, vai ser desse jeito. Não, vai ser assim mesmo. Eu faço, eu falo, eu aconteço, não sei o quê. Eu ouvi meu irmão falar, só Deus perdoa. Que só Deus perdoa. Meu Deus, está fazendo o que na igreja? O que você está fazendo na igreja, vindo à igreja todos os dias, se você não acredita no perdão? Se você não acredita no perdão, o que você faz na igreja? O que você vem fazer aqui? Se você não acreditar nesse amor, que esse amor transforma, que esse amor alcança, que esse amor liberta, que esse amor salva, que esse amor restaura, as pessoas precisam de amor. As pessoas, nós precisamos de amor. O ser humano precisa de amor. Deus fez o homem para amar. Diga, Deus fez o homem para amar. Diga para essa pessoa do seu lado, você foi feito para amar. Você foi feito para ser amado. Está vendo como é que a gente tem dificuldade para dizer isso? A gente tem dificuldade para dizer, você foi feito para ser amado.
Muita gente não quer ser amado, mas você foi feito para ser amado. Mesmo que você não saiba e não queira, você foi feito para ser objeto. Você é objeto do amor de Deus. Você é objeto do amor de Deus. Deus ama você. Deus escolheu você. Deus ama você do jeito que você é. E quando a gente é alcançado por esse amor, o Salmo 23 se cumpre na nossa vida, porque nada tem falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o amor de Deus me alcançou. Então, quando a gente amar, porque quem ama é completo, irmãos. Quem ama é completo. Uma pessoa amada é uma pessoa completa. É uma pessoa que pode morar onde for, mas ela não sente, ela está lá numa dificuldade, na maior luta, morando numa dificuldade lá, mas ela está feliz. Por quê? Porque ela ama ou é amada. Agora, esse é o grande segredo do Evangelho, é amar e ser amado. Então, mesmo que eu não te ame, ou mesmo que você não me ame, saiba que o Espírito Santo te ama. Aleluia. E por te amar, Ele está sempre do seu lado. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele ama. O Espírito Santo, Ele se alegra. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo se alegra. Ele chora às vezes quando você erra, mas Ele se alegra também. Você pode dizer amém por isso? Ele se alegra quando você reconhece que Ele está do seu lado. Quantas vezes você já foi? Eu quero que você hoje saia daqui diferente. Eu quero que você veja um mundo diferente. Quero que você veja um mundo diferente. Eu quero que você um dia esteja na sua casa, assim, sentado, e de repente você fala assim, para tudo. Para. O Espírito Santo está aqui. Por quê? Porque eu estou sentindo a sua presença aqui. Quando você chegar a esse nível de percepção que o Espírito Santo está com você, aí você está entendendo isso, você está vivendo isso e tendo o Espírito Santo como seu amigo, sentado na sua sala. Ninguém está cheio de gente lá, não sei o que, de repente você sente que o Espírito Santo está sentado ali do seu lado. Então, o Espírito Santo, Ele que nos acompanha, Ele também se alegra, Ele se entristece, mas Ele se alegra, porque essa é uma tarefa do Espírito Santo. Quando você acerta, Ele se alegra. Quando você diz o mal, quando você é tentado, Ele está do teu lado, Ele entrou onde você vai, Ele vai, é seu amigo, Ele está contigo. De repente o diabo também aparece na nossa vida. Lembra de Romanos capítulo 7? Quando eu quero fazer o mal, né? Quando eu quero fazer o bem, eu acabo terminando fazendo fazer o mal. Naquele meio tempo de 30, de 25 segundos, não sei quanto tempo dura a nossa tentação, cada um tem um momento. Naquele momento, o Espírito Santo está parado ali, olhando você. E o diabo está do outro lado. Faz, é agora. E você está ali, a carne, vaso de barro, e agora vai fazer, não vai fazer, vai fazer, não vai fazer. O Espírito Santo está lá só te olhando, esperando, não faz nada. O Espírito Santo, mas o Espírito Santo está ali do seu lado, ele está ali aguardando. E aí, quando você peca, ele chora. Mas se você não peca, ele se alegra. Ele glorifica o Pai. Ele diz, glória a Deus, porque o Espírito Santo glorifica a Deus. Vocês sabiam disso, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Só tem como você glorificar a Deus através do Espírito Santo. É por isso que muita gente não consegue dar glória a Deus. Não consegue. Eu vejo irmãos aqui, tem irmãos aqui que eu vejo, irmãos, irmãs, em todos os lugares tem. Não abre a boca um minuto. O culto pode estar e ele não dá glória. Mas sabe por que ele não dá glória? Porque isso é normal, não dá glória. Porque você só consegue fazer isso através do Espírito Santo. Porque quando você glorifica, glória a Deus, nem sempre é você que está glorificando. Muitas vezes é o Espírito Santo dentro de você, porque ele é Espírito, ele não tem corpo, então ele tem que se manifestar através de mim e de você. Portanto, muitas vezes você diz, glória a Deus, na verdade não é nem você, é o Espírito Santo glorificando a Deus. Então, muitos irmãos, eles não têm esse nível do Espírito Santo, então eles não conseguem glorificar a Deus, não glorifica de jeito nenhum, ele fica o tempo todo com a boca dele fechada. Por quê? Aí você pode falar assim, mas como isso pode acontecer? Pode, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se eu não quiser que o Espírito Santo glorifique através de mim, ele não vai glorificar, ele não vai me obrigar. Não, você tem que deixar eu te usar, eu vou entrar em você, e não vai fazer nada disso. O Espírito Santo vai esperar para que você dê lugar, para que eu dê lugar, para que o Espírito Santo através de mim possa glorificar a Deus.
A pergunta é, você tem alegria do Espírito Santo, sim ou não? Você precisa, eu preciso da alegria do Espírito Santo. Ele é o amigo nosso que está do nosso lado. E esse amigo nosso nos traz alegria. Sabe aquele amigo, porque amigo bom é o amigo que nos deixa alegre, não amigo que nos deixa triste. Porque tem pessoa que chega perto da gente e deixa a gente pior do que a gente era. Porque ele traz tanta notícia ruim, ele fala tanta coisa, desgraça, ele fala tanta coisa que não presta, que você sai pior do que quando você começou a conversar. Amigo bom é aquele que te alegra, que conta uma história, é o amigo que conta uma piada sadia, é o amigo que te faz rir, é o amigo que você gosta de estar com ele. O Espírito Santo é assim, então ele alegra. Então, quando ele nos visita, quando ele está conosco, ele traz alegria, porque ele é alegre. O Espírito Santo não é triste. Aleluia! 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 Então não fique triste, porque a tristeza não é de Deus. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é tristeza. Deus não gosta de tristeza. O Espírito Santo fica triste porque você faz, e eu fazemos ele ficar triste, mas ele não gosta de tristeza. Então não deixe o Espírito Santo triste. Ele é alegre. Quando você estiver chorando, enxugue suas lágrimas e fala assim: não, o Espírito Santo não quer que eu fique triste, não. O Espírito Santo quer que eu fique alegre. O Espírito Santo não quer que eu fique chorando, não. Ele é meu amigo, ele está aqui. Eu não quero que ele me veja chorando, não. Vou ficar alegre. Amém? E hoje, então, o Espírito Santo, eu quero ficar alegre, Espírito Santo. Quero a tua presença aqui, porque eu sei que quando tu estás, eu me alegro. Aleluia. E aí, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. O Espírito Santo se alegra. Bom é quando a gente dá alegria para o Espírito Santo, que eu e você possamos dar motivo para o Espírito Santo ficar alegre. No final do dia, ele fazer um relatório dele para o Pai e falar assim: olha, o Júlio hoje ele orou, o Júlio hoje renunciou ao pecado, o Júlio hoje foi bem nas provas, o Júlio hoje louvou o teu nome, o Júlio, só coisa boa, ou seja, eu estou alegre, o Espírito Santo está alegre. Como é bom quando a gente alegra o Espírito Santo. Quando a gente alegra o Espírito Santo, ele se manifesta. Quando a gente entristece o Espírito Santo, ele se afasta. Quando a gente alegra o Espírito Santo, ele se manifesta e a gente percebe, a gente movimenta e você vê a difusão do Espírito. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se vai. O Espírito Santo também nos encoraja. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, como a gente sabe, ele é o Consolador. E consolar não é impedir que nós choremos. Consolar é nos encorajar. O Espírito Santo nos encoraja. Ele imagina então você no sofá da sua sala, ali chateado, aborrecido, um dia difícil, você atravessou, desorientado, e aí você senta na sua sala, e do lado da sua sala, e no sofá ali, se senta o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se senta ali do seu lado com você. E ele começa a palestrar contigo. Ele começa a conversar com você. E ele te pergunta: e aí, como é que tá? Como é que foi o seu dia hoje? Hã? Você está entendendo? Faz sentido? Talvez não faça muito sentido, mas é assim que funciona. Porque não é com a mente natural, é com a mente espiritual. As coisas espirituais você só pode ver através do Espírito, não pode ver através da carne. Então você precisa aprender a dialogar e conversar com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. E aí ele vai te perguntar: o que aconteceu com você? Por que você está assim? Eu estou percebendo que você está triste. Eu estou percebendo que você está batido. Aí você conta: ah, Espírito Santo, você não sabe o que aconteceu. Meu chefe hoje pegou no meu pé. Eu tive um dia difícil. As pessoas não me compreendem. Essa casa... E você vai conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ouvindo, porque bons amigos ouvem. Bons amigos são mais aqueles que escutam do que aqueles que falam. Porque às vezes nós queremos só falar, porque tem amigo que quer te dar conselho. Hoje em dia todo mundo quer dar conselho, irmão. Hoje em dia todo mundo sabe de tudo. Tu fala de uma coisa, a pessoa sabe. Fala de futebol, a pessoa sabe. Fala não sei o que, a pessoa sabe. Todo mundo sabe de tudo. Ninguém, até se deixar, aqui a gente vê na igreja, quer ensinar o pastor, quer ensinar a igreja, quer ensinar o obreiro, quer ensinar todo mundo, sabe tudo. E é chato ter pessoas assim. Bons amigos, às vezes, eles só ouvem, só escutam. E é mesmo, como é que foi? Pois é, eu peguei. E aí, não conta mais. O Espírito Santo está interessado em te ouvir, escutar. E aí, muitas das vezes, você vai terminar essa conversa com ele chorando.
Você vai terminar essa conversa em pranto, você vai terminar a tua conversa ali desabafando, chorando ali diante dele ali. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te abraçar, ele vai colocar a mão sobre os seus ombros, vai chorar junto com você, vai sentir, porque isso é o Espírito Santo, ele chora com a gente, ele se comove com a nossa dor. Como você está entendendo, filho? O Jesus Cristo, enquanto ele esteve na terra aqui, Filho de Deus, ele chorou diante da dor de Lázaro. A Bíblia diz que ele chorou naquele momento. Por quê? Porque ele viu a dor daquela família, com a perda, né, da separação, do amigo que ele tinha perdido. Jesus chorou. E assim como Jesus chorou, o Espírito Santo também chora. E ele chora do nosso lado. Mas o que ele pode fazer? Muitas vezes, esse que é o tremendo, nem tudo que nós queremos, nós teremos, porque o Espírito Santo não pede por nós aquilo que nós queremos, mas ele pede aquilo que nós precisamos, e é por isso que ele chora. Ele chora porque ele sabe que você está chorando, está sofrendo, a sua dor é legítima, mas você não vai receber aquilo que você quer. Você vai passar por aquela prova, você vai passar por aquela luta. Às vezes você está aqui hoje, não é o nosso caso, glórias a Deus, amém por isso, mas pessoas que às vezes estão, eu fico imaginando aqui quando a gente começa a falar, quem sabe agora alguém lá na internet está passando por essa situação, uma sala de cirurgia, dentro do hospital, uma pessoa numa sala de espera, orando, pedindo, chorando por uma pessoa que está agora em coma, ou está entubado dentro num CTI, numa UTI, e o Espírito Santo está aqui, e a pessoa sentou no corredor, o Espírito Santo sentou com ela começou a chorar, meu marido está ali, não sei o que fazer, desenganado pelos médicos, o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo sabe, porque ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo sabe que o marido dela não vai voltar dali. Você sabe, você imagina que dor é essa? É isso que é o gemido inexprimível. Porque ele se compadece, ele sente o que você sente. E aí, só que ele não pode fazer uma mágica para o teu marido sair do hospital. Ele não vai curar, porque já é desígnio de Deus que aquilo aconteça na sua vida. Mas ele está do seu lado. Mas ele está do lado daquela pessoa, confortando, consolando, dando graça, dando força. O abraço dele é como um bálsamo no seu coração. É como se ele dissesse: ó, eu não posso, essa pessoa não vai voltar não, mas a minha graça, mas o meu poder, a minha unção, eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar, eu vou te amparar. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. E aí você diz: não, eu não vou aguentar. Ele fala: vai aguentar sim, eu vou estar aqui com você. Não, eu não vou conseguir. Se isso não acontecer na minha vida, isso não vai. Não, o Espírito Santo fala: não fala isso não, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, eu vou passar com você, vou entrar ali com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ter o Espírito Santo como nosso amigo. Por isso que a palavra em Isaías diz: se passares pelas águas, as águas não submergirão em ti. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão. O que ele quer dizer? Não quer dizer que você não vai passar, quer dizer que você passará, mas você não passará sozinho. Fala para essa pessoa que está do lado: você não precisa sofrer sozinho. Não precisa sofrer sozinho. O Espírito Santo sofre com você. Ele passa com você. E a tarefa dele, ele foi enviado para isso. Eis que não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. Você não está só na sua luta, na sua dor, na sua angústia, na sua tribulação, nas suas perdas, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Olhe para o lado, você vai ver que o Espírito Santo está ali do seu lado. Quando nós não temos essa visão, a gente não tem essa percepção, a gente não percebe que ele está do nosso lado, a gente não vê, mas ele está do nosso lado ali. E por a gente não ver, a gente não deixa de receber a consolação que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Deixa de receber a consolação que o Espírito Santo traz para nós. Porque o Espírito Santo fala, Hebreus 6, 7 ou 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, aleluia, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no
no dia da tentação no deserto. Por isso que eu falei, o Espírito Santo fala, ele fala com você, ele conversa com você, porque ele não é água, ele não é fogo, não, ele é uma pessoa. Então ele fala, se você parar um dia e conversar com ele, você vai ver que ele vai começar a conversar. E você vai dizer que você está louco, está maluco, está falando sozinho. Não, é que eu estou falando com o meu amigo, o Espírito Santo. Ele me conhece, ele me convence, ele está comigo em todo momento, ele me ajuda no momento mais difícil, ele está do meu lado. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala através da gente, o Espírito Santo fala através da palavra, o Espírito Santo fala através da Bíblia, o Espírito Santo fala no seu coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não fala só através da Bíblia, não, ele fala no seu coração quando os seus ouvidos estão abertos para ouvir o que ele está falando. O que o Espírito Santo está falando para você agora? O que o Espírito Santo está dizendo para você? Quero que você pense um pouco sobre isso. O que o Espírito Santo fala ao seu coração? O que você ouve? O Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2,13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quando você for ler a Bíblia, você tem que sentar-se e pedir: Espírito Santo, senta do meu lado, vamos ler a Bíblia, me ajuda aqui. Espírito Santo, eu não entendi isso, como é que é isso aqui? Você fala com o Espírito Santo vai te ensinar. Por quê? Porque essa é a tarefa do Espírito Santo, é nos ensinar em todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina, o Espírito Santo que nos dá graça, o Espírito Santo que nos orienta. Peça ao Espírito Santo para nos ensinar. Isso, pastor, mas é só na igreja? Não, não é só na igreja, não. Em todas as áreas da vida, peça ao Espírito Santo que te ensine. Espírito Santo, me ensina como agir diante dessa situação na minha família. Espírito Santo, me ensina a me agir me conduzir no trabalho. Me ensina, eu estou errando muito nisso. Eu sei que tu ficou triste ontem porque eu errei, mas agora, Espírito Santo, me ajuda aí para eu não errar tanto. Me ensina como agir com meu marido, me ensina como agir com meus filhos, me ensina. O Espírito Santo ensina a cada um. Agora a gente tem que pedir, a gente tem que querer que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie. Não viva sozinho, não queira fazer sozinho, não ache que o Espírito Santo vai te tomar. Às vezes vai um poder que vai me tomar e a partir daí eu vou, nada disso. O Espírito Santo é carinhoso, ele é educado, mas ele ensina, ele instrui. Não faça isso, não faça aquilo, vá por aqui. Mas o pastor não está falando, você que não está ouvindo. Está falando, você que não está ouvindo. Quantas pessoas após uma pregação não conseguem entender que aquela pregação é para a vida dela, não conseguem entender, e às vezes eu vejo aqui, vários lugares, vem uma pregação, e quando termina a pregação, a pessoa vem falar comigo, e o problema é que ela está passando exatamente a pregação, ponto por ponto. Aí eu falo: você lembra daquele ponto assim? Você lembra daquele tópico assim? Eu lembro. Mas e aí, você não consegue entender que aquilo era para você? Que aquilo serve para você? Não, mas será que Deus falou comigo? Não é nem necessariamente crer que Deus falou contigo, é você entender que aquela palavra serve para o que você está passando. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo pode ser evitado. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode ser evitado. Então, você e eu podemos justamente falar: não quero nada desse negócio de Espírito Santo, não. Quem conversar com o Espírito Santo, não deve coisa nenhuma. Fica falando comigo, o Espírito Santo, pode falar, mas eu não vou fazer, não. Ele fala para ir por aqui, eu vou por aqui. Eu vou porque o Espírito Santo ele pode ser evitado. Ele não é uma força, ele não é um poder. Ele não é descontrolado, e muitas das vezes nós evitamos o Espírito Santo, não deixamos que ele haja na nossa vida. E como ele sabe todas as coisas, quando nós não deixamos que ele haja na nossa vida, sabe o que acontece? Acontece que nós vamos sempre no caminho errado e sofremos mais. Sem o Espírito Santo, nós acabamos sofrendo. Sem o Espírito Santo, nós somos magoados. Sem o Espírito Santo, nós ficamos abatidos. Sem o Espírito Santo, nós acabamos cometendo uma série de erros. Ele conhece o que é melhor para mim, ele conhece o que é melhor para você, ele conhece a nossa história, sabe exatamente quem nós somos e quer o nosso melhor.
mas você não pode ignorar o Espírito Santo. Não saia daqui hoje sem você entender e compreender a importância do Espírito Santo. Por isso, em João 14,16 diz: eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. O homem lá da rua, o homem sem Deus, ele não pode ter o Espírito Santo. Não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não vê, ele não conhece o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Diga amém. Amém. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Curva a sua cabeça. Pai, nessa noite tão bonita e tão singela, Teu Espírito Santo está ao nosso lado. Nós podemos sentir e perceber, ó Deus, a Sua presença. Não só nesse templo, nesse banco sentado ao lado dos seus filhos, nesse altar ao meu lado, também nessa casa, nesse sofá, aí onde está, Senhor, essa família assistindo, nesse carro, Senhor Deus, ó Pai, que segue na sua estrada, na sua direção, Senhor, que de carona, Senhor, também está o Espírito Santo, nesse hospital, aonde, Senhor Deus, essa pessoa está agora, também o Teu Espírito Santo está, nesse plenário, Senhor, também, na rua, enquanto caminha, enquanto passeia, enquanto corre, aonde essa pessoa estiver, nós podemos sentir, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Nos ajude a conversar e perceber a Tua presença. Nos ajude a entender o quão importante é, Senhor, que Tu esteja ao nosso lado. E que possamos, ó Deus, saber, ó Deus, as maravilhas que são, saber que temos um amigo Espírito Santo. Ó amigo Espírito Santo, esteja conosco. Então, nossas dificuldades, nossas lutas, nossas provações, diante das nossas tempestades da vida, mesmo quando nós não vermos, Senhor, mesmo quando nós estivermos abatidos e tristes, e com o nosso coração despedaçado, nós precisamos crer, ó Deus, nos ensina a entender que o Teu Espírito Santo está ao nosso lado, nos confortando, nos erguendo, nos animando, Senhor, nos abraçando, nos confortando, nos amando, Senhor, nos ressuscitando, nos renovando, Senhor, nos tocando, Senhor, para que possamos prosseguir. Espírito de Deus, esteja com cada um dos Teus filhos nesta noite, esteja com essa serva, com esse servo, com esse irmão, esteja, Senhor, com esse filho, com essa jovem, esteja com aquele que chora, com aquele que canta, com aquele que dança, esteja, Senhor Deus, ó Pai, em todas as horas, porque a promessa é Tua. Espírito Santo, não deixe que nada nos separe, não deixe que as lutas nos separem, não deixe que a angústia nos separe, não deixe, Senhor, que as dúvidas nos separem, não deixe que crie inimizade entre nós, não deixe que essa amizade tão linda, gostosa e maravilhosa venha se desfazer. Espírito Santo, venha estar conosco todos os dias, todos os momentos, na chuva, no sol, de dia, de noite, de madrugada, quando eu chorar. Espírito Santo, esteja, Senhor, sempre conosco, porque Tu és Deus, porque Tu és lindo, porque Tu és poderoso, porque Tu és santo, porque Tu és glorioso, porque Tu és vivo. Senhor, onde Tu estás, na alegria. Espírito Santo, muda o ambiente, transforma, Senhor, onde Tu estiver, traz alegria, traz conforto, traz renovação, traz salvação, traz, Senhor Deus, ó Pai, um toque sobrenatural. Espírito Santo, venha nos inundar nesta noite, venha ser nosso amigo. Não queremos voltar para casa sozinhos, nós queremos voltar acompanhados, nós queremos voltar ao Seu lado, nós queremos estar ao Seu lado, dormir ao Seu lado, acordar ao Seu lado e dizer: bom dia, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo, boa tarde, Espírito Santo, entra, Espírito Santo, fica, Espírito Santo, senta, Espírito Santo, palestra, fala, Espírito de Deus, aleluia. Ser com a Tua igreja, o amigo de todas as horas, o amigo das horas incertas, o amigo enviado por Deus, Consolador, Espírito Santo. Interceda por nós, levando o nosso choro, levando a nossa angústia, levando as nossas lágrimas, levando as nossas dúvidas diante do trono do Pai. Interceda não aquilo que eu quero, mas aquilo que Tu queres, Senhor, para a nossa vida. Essas bênçãos nós te pedimos e nós já te agradecemos
no nome poderoso de Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor.